Olá, meus queridos. Tendo em vista a dificuldade que vocês tiveram aí na atividade proposta sobre equivalência de capitais, então resolvi fazer esses tutoriais aqui, esses videozinhos, para dar uma força para vocês aí nesse trabalho, ok? Eu vou dividir esse tutorial, vamos dizer assim, em três partes, né? No primeiro, vou falar sobre a capitalização, que é uma coisa que não é nenhuma novidade para vocês, porque vocês já viram juros compostos, né? Então você já tem uma noção disso que eu vou falar aqui. A novidade é a descapitalização, quando a gente vai trabalhar de forma um pouco diferenciada com esse mesmo conteúdo aí, né? Então, vou falar sobre a capitalização, sobre a descapitalização, e daí no final eu vou dar um exemplo de equivalência de capitais. Tá? Então vamos por partes, né? Primeiramente, vamos falar sobre a capitalização dentro do regime dos juros compostos, né? O que a gente tem que ter em mente aqui na capitalização? Quando você quer levar um capital, né, de uma época, aqui é a linha do tempo, né, que eu representei nessa reta aqui. Então aqui é a época zero, um período adiante, né, a época 1, dois períodos, 3, 4, 5 e assim por diante. Então a linha do tempo ela está avançando nesse sentido, né? O que acontece? Se você quer passar um capital, um valor, né, em dinheiro aqui, de uma época para outra, né, avançando um ou mais períodos, nesse avanço você vai fazer o seguinte: para avançar um período, você vai multiplicar por 1 mais i. Isso aqui nada mais é que aquela forma dos juros compostos que a gente já tinha visto, né? Vocês já viram no primeiro bimestre. Então, vou pegar um exemplo aqui para a gente entender isso. Então, vamos supor que a gente tem uma taxa de juros de 2%. Só lembrando que esse período pode ser mês, né? Pode ser ano, bimestre, trimestre, não importa, né? O tamanho desse período aqui, tá? Então, aqui eu estou considerando um período qualquer, né? Então, suponhamos que para simplificar, seja mês, né? Como eu usei lá nos exercícios que eu passei, tá? Então, 2% ao mês, taxa nominal, na hora que você divide por 100, você vai obter essa taxa aqui, que a gente chama de taxa unitária, né? Então, essa é a taxa nominal, como vem escrita no texto. Essa seria a taxa unitária, né, ou centesimal, seria 0,02. Isso acho que vocês já sabem fazer lá do juro composto, né? Então, esse aqui é o I, né? A taxa centesimal. 1 mais I é o coeficiente de capitalização que a gente vai usar aqui. Já vou explicar como. Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, 1 mais i seria 1 mais 0,02, ou seja, 1,02, né? E para esse exemplo aqui, como eu vou precisar de 1,02 elevado à quarta, eu já calculei ele aqui para facilitar o nosso serviço, ok? Então, vamos lá. Se eu quiser, então, trazer esse capital, uma, duas, três, quatro unidades aqui na linha do tempo, quer dizer, da época 0 para a época 4, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar esse capital por 1 mais i elevado à quarta. Isso aqui nada mais é que a forma dos juros compostos, ok? Então, vamos a um exemplo. Então, no lugar que está C, você entenda agora 800 reais, né? Então, vamos avançar o capital 800 reais. Imagina que aqui é 800, né? 4 períodos. Digamos que poderia ser 4 meses, né? Na linha do tempo. Com taxa de 2%, né? Do juro composto. 2% ao mês, no caso aqui. Ok? Então, como é que funciona isso? Como esse capital sai do período 0 e ele vai para o período 4, né? Então, essa é a grande sacada, né? Da capitalização. Esse valor, claro, que ele, no período 0, ele não tem o mesmo valor que no período 4. Ele vai ser acrescentado alguma coisa ao multiplicar essa expressão aqui, né? Então, tem que dar um nome a
a esse valor que vai dar aqui. Vou chamar de M. Seria o montante após 4 períodos, né? Então, qual vai ser a fórmula que eu vou trabalhar? Então, vai ser M, o montante, que vai estar aqui, né? Então, vou ter que colocar aqui. Então, essa expressão toda no nome de M. E vou fazer, então, agora a conta dizendo o seguinte, que esse capital, que no meu caso aqui é 800, ele vai ser capitalizado 4 períodos, né? 4 meses. Então, eu vou fazer 1 mais I elevado à quarta. Que no nosso caso, o 1 mais I, a taxa de 2%, vai dar 1,02. Então, eu vou ter que multiplicar ele por 1,02 elevado à quarta. Então, voltando aqui na equação, 800. O 1,02 elevado à quarta, eu já fiz a conta aqui, ó, né? Dá 1,08243 até a quinta casa decimal, né? Então, eu vou escrever isso aqui. Então, vezes 1,08243. Então, vai dar 800. Vamos ver quanto que dá essa conta aqui agora. Vou precisar de uma calculadora aqui para fazer essa conta, né? Deixa eu clarear um pouquinho mais aqui. Então, 800 vezes 1,08243. Então, deu o seguinte valor. R$865,94. Nota que tem mais casas depois da vírgula, mas a gente vai segurar na segunda casa, afinal de contas é dinheiro, né? Então tá aí, ó. Não há nenhum problema quanto à capitalização. Isso vocês já sabiam fazer. Nada mais é que a fórmula que vocês já conheciam, né? M igual a C vezes 1 mais I elevado a um certo período, né, de tempo, no caso aqui, nesse caso, 4. Desculpa, aqui então a fórmula teria que colocar o N aqui, né? Tá? Foi uma falha nossa, tá? Período N. Ok? Então agora vamos ver o que é a descapitalização. Só um pouquinho, vou parar aqui a gravação.